Boa noite para quem está assistindo a gravação aí, né? A gente já começou a aula, já teve uma apresentação aqui, mas agora vai entrar a partir do conteúdo transição da etapa 1 para a etapa 2, tá, pessoal? Então eu estava lembrando que nós paramos naquele estudo de caso lá da estação meteorológica do deserto, né? E aí nós vimos então que se nós tivermos sistemas, né, de autoverificação, recursos que consigam verificar os nossos requisitos, né? E o uso de módulos redundantes, por exemplo, a gente já começa a pensar em alguns requisitos não funcionais que vão aumentar a nossa disponibilidade e as nossas propriedades lá, né, de segurança da informação como um todo. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre tolerância de defeito, tolerância a defeitos, e em seguida a gente já vai fazer transição então para o design seguro, né? Como é que a gente consegue deixar o nosso design da nossa aplicação, né, na fase de projeto de forma mais segura. Então, assim, a tolerância a defeitos, como vocês estão vendo já aqui nesse slide inicial, né, ela tem por finalidade assegurar que os defeitos eles não resultem em erros, né. A gente já passou pelas etapas de remover, ou melhor, antes ainda de remover, de evitar defeitos, depois de remover defeitos. Então, a gente está o tempo todo tentando evitar que o usuário sofra, né. Então, ok, se a gente não conseguiu remover todos os defeitos, não conseguiu evitar todos os defeitos, né, o que a gente vai fazer? Vamos tentar, então, pelo menos ser tolerante, né? Garantir que esses defeitos, caso aconteçam, mesmo que a gente não conheça eles, né, que eles não resultem, né, em erros de sistemas, né, e que esses erros de sistema, se acontecerem, não resultem em falha, né, de sistema, tá bom? Então, percebam que é uma escadinha, né? No final das contas, não é que a gente está tolerando defeitos conhecidos, né? Porque, pô, se eu já conheço o defeito, por que eu já não removo ele, né? E se eu já sei que vai acontecer, por que eu já não evito de fazer aquele defeito? Tá? Então, é uma escadinha. Se eu puder evitar, eu já evito. Não consegui evitar, mas detectei, pelo menos eu vou remover. Não detectei nem evitei, vou pelo menos criar mecanismos para fazer a tolerância de defeitos. Então percebam que parece meio doido, né? Como é que eu vou conseguir me proteger de uma coisa que eu nem sei que existe ainda? Mas é bem esse o ponto, tá? A gente vai criar estratégias para evitar, né, que a gente prejudique o usuário, né? Aí se vocês olharem, né, para uma estação meteorológica dessa, cheia de coisinhas aqui dentro, cheia de componentes, né? Pô, como é que eu garanto que esse cara aqui, né, não vai prejudicar o usuário? Não sei se essa antena vai funcionar ou se não vai funcionar. Não sei se esse medidor aqui vai ter confiabilidade. Não sei se a internet, né, vai estar 24 horas. Aqui é a Starlink, por exemplo, né? Vai estar sempre disponível e daqui a pouco você dá um pane lá nos satélites da Starlink. E aí a resposta é uma resposta simples, né? Uma maneira simples de fazer isso é, por exemplo, ter redundância, né? Opa, se eu tiver, ao invés de uma, eu tiver duas, vocês logo vão perceber, né? Tem um problema aí, né? O custo vai dobrar. Claro que quando a gente fala de software, né? O custo de rodar um software uma ou duas vezes é o mesmo, exceto pela infraestrutura, né? Mas falando de software em si, o custo de ter uma ou duas instâncias é o mesmo, né? Quer dizer, o mesmo programa pode virar, né, dois processos em execução. Dois ou mais, é claro. A gente teria então apenas que dobrar a infraestrutura, né? O que, né, para muitos softwares é ok, né? O custo para dobrar a infraestrutura, ou seja, ao invés de ter um servidor, ter dois, ele é pequeno, né, relacionado ao custo do problema que teria se caso aquele única instância que está de pé lá ficasse indisponível, né? Então, esse aqui é um exemplo de como que a gente tolera o defeito, mesmo sem saber qual é esse defeito, né? Então, a gente já estudou a prevenção, já detectou e removeu, e o que sobrar a gente vai ter que pelo menos tolerar, né? Então, após um processo de prevenção, identificação e remoção de defeitos, um software ainda apresenta defeitos, né? Vocês talvez tenham se perguntado isso, né? Mas também vocês já devem ter captado a ideia, né? A informação aí de que sim, a gente não pode eliminar, né? Isso eu venho falando já umas duas aulas. A gente não pode garantir que a gente vai eliminar tudo. Não pode garantir que a gente vai identificar tudo. E nem tudo que a gente identifica a gente consegue remover, né, de forma trivial. Às vezes a gente identifica, mas até remover pode ter uma curva, um delay, né, um tempo, né? E por fim, a gente tem que assumir então, opa, se eu fiz tudo o que podia e ainda assim aconteceu um defeito, o que eu faço? Eu só digo, putz, fiz tudo o que eu podia, né? Não adianta só falar isso. Eu tenho que pensar em como deixar as propriedades de segurança, né, eh, garantidas para o usuário, né? Então, sim, pode acontecer defeito mesmo depois que eu faço tudo isso, né? Como eu já falei para vocês, é difícil garantir que tudo seja removido, detectado, né, antes do lançamento do sistema, né, e mesmo depois do lançamento também é difícil. Né? Então, o que a gente faz, né, para manter o software seguro e confiável? Bom, a gente vai abordar essas questões na aula de hoje.
E aí, se a gente for se perguntar o porquê que eles ainda apresentam, né, defeitos, né, o que a gente vai perceber é que os custos, né, para encontrar e remover defeitos, eles aumentam, né? Então, isso a gente já falou também nas aulas passadas, mas agora, assim, olhando para um gráficozinho, para ficar um pouco mais claro isso na frente de vocês, né? O aumento acaba sendo exponencial num certo momento, tá, pessoal? Percebam ali esse gráfico, né? Nós temos ali no eixo Y o custo por defeito detectado. Então, quanto mais sobe, né, essa linha, quanto mais para cima ela está indo, maior é o custo por defeito detectado, né? E aí nós temos ali os três marcos aqui, né? Claro que isso aqui são só marcos assim para exemplificar, né? Mas a gente pode ter toda essa linha do tempo, digamos assim. Na verdade, nem a linha do tempo, né? É linha de número de defeitos, né, residuais, ou seja, que sobraram no sistema, onde a gente percebe que para remover muito defeito, o custo não é caro. O custo por defeito, né? É barato, é tranquilo. Eu posso fazer meu software, sair removendo um montão de defeito, vai ser tranquilo. O problema é que depois que eu removi aquele montão de defeito que eu achei, o software aparentemente não tem mais defeito. Então o custo para remover os poucos defeitos que sobraram acaba sendo o dobro, né, do que eu gastei anteriormente para remover aqueles defeitos que eu já tinha identificado, né? Por que é o dobro? Porque é mais difícil detectar. E além de ser mais difícil de detectar, é mais difícil de resolver, né? São defeitos que acontecem em situações mais raras, mais extremas, né? Onde o usuário comum acaba não experimentando aquele problema, né? Aquela falha que levou aquele defeito, né? Então, se eu tenho pouco defeito, já é mais caro. Agora, quando eu tenho muito pouco defeito, né? E aí, claro, muitos, poucos e muito pouco não está quantificado aqui, tá? É mais para vocês entenderem a ideia mesmo. Então, assim, quando eu quase não tenho mais defeito, quer dizer, um software quase perfeito, para eu encontrar um defeito naquele software, vai ser muito difícil. Isso é bom? Pode ser bom, né? Ou seja, o software está seguro o suficiente, né? Ele tem a qualidade, né? Tem o defeito relacionado à segurança, né? Que pode ser explorado por um atacante, ou defeito de defeito mesmo, né? Que não tem relação com a segurança. Então, a gente pode dizer que o software tem a qualidade suficiente, né? E que também é seguro o suficiente. Porém, né? Se eu quiser, né, continuar investindo pesado em teste, teste, teste para explorar, né, todas as possibilidades possíveis, primeiro que eu não vou conseguir nunca chegar no todos, né, porque o todos é impraticável. Mas quanto mais próximo eu tô desse todos, né, quanto mais eu tento cobrir todas as possibilidades de defeito do meu software, mais caro fica. Então, no final das contas, eu vou estar gastando muito dinheiro para detectar muito pouquinho defeito, né? Lá de vez em quando vai achar um ou outro defeito por um custo que em algum momento não vai se pagar mais. Então, dependendo do software, da criticidade, eu tenho que ver aonde que eu paro nessa curva aqui, tá? Ou seja, aqui embaixo, para qualquer software faz sentido. Eu investir um pouquinho e corrigir um montão de defeito. Até que eu chego mais ou menos por aqui no poucos. Opa, aqui eu já estou gastando o dobro do que eu poderia gastar lá, que eu já gastei para corrigir a maioria, e ainda tem um pouquinho de defeito. E aí, dependendo do software, né, do contexto, tem que me perguntar qual que é a consequência desse defeito. Se vai ser uma consequência pequena, que não vai me trazer muito custo, daqui a pouco eu não precisava ter gastado esse dobro, né, de, de valor aqui, né, de recursos humanos, de recursos financeiros, para detectar aqueles defeitos. Agora, se é um software mais crítico, vou ter que passar um pouquinho disso aqui. Vou ter que continuar, e aí vai, né. Então, imagina aí um foguete, né? Quantos anos leva para lançar um foguete, para fazer toda, né, uma questão aí de uma missão espacial. Então, nesse caso de um foguete, né, a gente já sabe que o custo por defeito vai ter que aumentar. Não adianta, a gente vai ter que ir até o mais próximo, né, do que nós chegarmos lá em cima, porque aí é mais do que só o prejuízo, né, financeiro de parei de vender ou algo do tipo. Não, pode ser uma missão de anos, um investimento de milhões, às vezes, né, talvez bilhões, que vai por água abaixo por conta de um defeito, que explodiu o foguete lá, por exemplo. Então, nesse caso, vale a pena eu gastar, né, muito mais para detectar esses potenciais defeitos. Tá? Essa que é a ideia geral. E aí, né, então, para resumir, né, o que esse gráfico está dizendo é que quanto mais confiável o software está, mais tempo e mais esforço para encontrar cada vez menos defeitos. Tá? Em algum momento, mesmo para sistemas críticos, né, mesmo que seja um foguete, vai acabar sendo injustificável, né, eu adicionar mais esforços ainda.
tá? E aí eu sempre falo, não confundam isso, né, com parar de monitorar ou assim largar, ou deu, chega, eu não quero mais saber de segurança ou já tentei bastante. Não, o que a gente está falando aqui é de aumentar esforço, por exemplo, aumentar mais ainda a equipe, adicionar mais processos, mais verificações. Não, já está no estágio ali que a gente considera que está maduro o suficiente, e a gente vai considerar, vai continuar monitorando continuamente, vai considerar estratégias, né, de monitoramento de tempos em tempos, né? Então, chegou num nível que está legal o nosso nível de segurança. Então, o número de defeitos aceitável, né? Como eu já falei para vocês, vai depender do tipo de sistema. Um sistema crítico, eu vou investir mais para eliminar mais defeitos. Né? Então, como é que eu justifico, né, um software defeituoso? Né? É aquela ideia, se eu sei que pode ter defeito, por que eu não elimino? É porque daqui a pouco não vale mais a pena eu eliminar. É tão caro eliminar que não vale a pena. Tá? Então, para liberar um software defeituoso, né, a gente tem que ir além só do ponto de vista econômico, né? Tem que ver também a aceitabilidade, né, social e política da falha de sistema, né? Que isso vai depender, né, também do escopo, tá? Como eu falei para vocês, nem tudo, quando a gente fala assim em consequências, nem sempre gira em torno do financeiro, né? Do custo que aquela falha pode gerar. Às vezes ela pode ter consequências sociais, né? Ou políticas que, sim, são impagáveis, né? Então, às vezes o investimento vai acabar sendo muito alto. E às vezes não, às vezes é uma bobagem, literalmente. Ficou um negócio aqui errado, uma informação errada, mas aquela informação não era crítica, né? Tá tudo bem se a gente se retratar depois por aquela pequena falha e etc, né? E aí, né, entra a pergunta. E se não detectar e remover todos os defeitos, né, o que a gente faz? É justamente o que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Tolerar esses defeitos. Então, não remover com os defeitos, não remover defeitos, né, significa, né, lidar com as falhas dos sistemas. Né? Então, considerando que podem ainda existir defeitos residuais, eu tenho que pensar como é que eu trato, né, como é que eu lido com isso. Então, tem algumas estratégias, né, para lidar com as falhas de software, né, no campo de tolerância a falhas, que elas visam minimizar os impactos negativos. Não eliminar por completo, mas sim minimizar. Então, já adiantei para vocês no início da aula, né, que redundância já é uma estratégia. Diversidade também é uma outra estratégia fundamental. Né? Que é diversidade, por exemplo? Ao invés de eu confiar só no meu cabo de rede, eu posso ter um, um sinal de satélite, por exemplo. Né? Percebe que eu estou diversificando a forma com que a internet chega naquele dispositivo. Né? Não adianta eu ter, por exemplo, uma redundância, né, duas internet da Oi, e daqui a pouco rompe uma fibra da Oi, não adiantou de nada. Né? Eventualmente não adianta eu ter dois provedores, que esses dois provedores também vão estar ligados no mesmo backbone, onde daqui a pouco vai estar indisponível, né, vai romper uma fibra ótica que deixa esses dois provedores fora do ar. Tá? Então é por isso que tem que pensar não só na redundância, mas também na diversidade. Né? Daqui a pouco, se o meu sistema é muito crítico, e eu considero que uma falha no Windows, por exemplo, pode derrubar meu sistema, por que eu não deixo uma instância rodando no Linux e outra no Windows? Né? Estou diversificando. Daqui a pouco, se acontecer algum erro fatal ali que atualizou o Windows e ficou fora do ar, tá tudo bem. Eu tenho uma instância no Linux também, então né, essa diversidade, né, vai aumentar a minha tolerância a falhas. Né? Eu acabei de tolerar uma falha que aconteceu. Isso aconteceu há pouco tempo, né? Aquela empresa CrowdStrike, né, que deixou muitos e muitos sistemas aí, não só sistemas, mas muitas empresas ficaram inoperantes, né? Foram passagens aéreas sendo emitidas no papel, né? Enfim, tudo isso, né? Porque aconteceu uma falha na atualização do Windows. Se esses sistemas estivessem rodando Windows e também Linux ao mesmo tempo, não aconteceria, né? Nessa proporção, pelo menos. Pelo menos teria uma saída. Não precisaria voltar para o papel, né? Podia até ficar com a operação mais limitada, né? Ou para conseguir emitir menos passagens por hora, mas ia continuar funcionando. Redundância, então, como eu já falei, é a capacidade de reposição imediata. Então, se parte do sistema falhar, né, um componente redundante assumirá seu papel e continuar oferecendo o serviço, ou com nenhuma ou com pouca interrupção. Tá? Tem alguns sistemas que já trabalham, né, de forma não apenas de ter, por exemplo, duas instâncias do software, mas fazem o contrário do que foi falado no chat agora. Pelo quem que falou? Luiz. Então, por exemplo, o Luiz falou em balanceamento de carga. Né? O que é balanceamento de carga?
é você, como o próprio nome diz, balancear a carga, né? Você tem muitas requisições e você vai distribuindo. Ah, eu tenho 10 servidores ali disponíveis, né, redundantes, que eles lidam com essa mesma requisição. Eu vou ter um load balancer, né, um balanceador de carga, que vai receber aquela requisição e vai lançar para um desses caras, de forma a procurar sempre usar aquele que está menos sobrecarregado, né? Se tem um cara muito sobrecarregado, um servidor muito sobrecarregado, eu não vou mandar para ele, vou mandar para outro, né? Vou fazer um balanceamento de carga, tá? Esse é o balanceamento de carga. Agora, percebam que esse processo de pegar a requisição e ver para quem que eu mando envolve um pequeno delay, né? E eventualmente pode ser que eu mande para um deles e aquele cara que estava disponível acabe falhando e vai me dar um delay um pouquinho maior ainda para eu perceber que ele falhou e mandar para outro. Recuperar vai ter esse delay, tá? Então, em sistemas muito críticos, né, o que a gente faz? A gente tem uma redundância e processamento redundante também. No caso de subestações elétricas, isso acontece também às vezes, né? Por exemplo, ao invés de eu ter um sensor, eu posso ter dois sensores que têm a mesma informação e vão mandar para o mesmo lugar. Esse lugar que está recebendo, ele vai ter um número de sequência, ele vai ter uma forma de controlar que essa mensagem diz a mesma coisa que aquela mensagem. Então ele vai pegar a primeira e descartar a segunda. Então teve um envio adicional, teve uma recepção adicional e ela não foi usada. Ah, eu estou desperdiçando recurso. Depende do que você chama de desperdiçando, né? De fato, você está usando o dobro do recurso. Mas se aquela mensagem anterior não chegar por algum momento, e aí, claro, depende da tolerância, da quantidade daquela porcentagem que a gente estava falando, né? Não só da disponibilidade, mas de quantas em quantas mensagens uma falha. Ah, falha 1% de mensagem? É muito. Ah, é 0,1? Ainda é bastante mensagem, né? Então, aí a gente vai ter ali uma quantidade, né, de falhas por mensagem que vão justificar eu ter 2, 3, 4, 5, 6, né, mensagens sendo transmitidas ao mesmo tempo, né? É claro que apenas duas mensagens, para a maioria dos casos, né, já deveria ser o suficiente. Mas essas duas mensagens, elas devem, pelo menos, vir por caminhos diferentes, eventualmente por redes diferentes, tá? Então, tem, por exemplo, dois exemplos aqui, né, de protocolos. Eu já deixo você falar, tá, Rafael, só para não perder aqui o fio da meada. Eu tenho dois exemplos de protocolos, né, que um deles se chama o PRP, ver se eu consigo mostrar aqui no PRP Protocol. Esse aqui, na verdade, é o outro. Eu escrevi PRP, mas ele está mostrando aqui o HSR. O HSR, então, que é o outro protocolo que eu ia falar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo essa imagem aqui. Tá horrível, né? Mas dá para entender. Então, assim, é um monte de dispositivos, né, ligados em anel. O que é anel? Né? É essa topologia de rede onde cada dispositivo ele é conectado a dois outros dispositivos, um à esquerda, um à direita. Então, assim, se eu mandar uma mensagem para a minha esquerda e uma mensagem para a minha direita, né, as duas conseguem chegar no meu dispositivo lá. É claro que no meu dispositivo destino, né? É claro que uma delas vai chegar antes que a outra. Mas em cenários, né, onde eu estou preocupado em garantir que a minha mensagem chegue, né, que o mais importante é que ela chegue, né, o quanto antes, eu posso mandar para os dois lados, né, mando para cá e mando para lá. Uma das duas vai chegar antes, a segunda, né, eu simplesmente marco como redundante. Por quê? Porque esse cara que enviou, ele pode ter um ID, por exemplo, onde as duas mensagens vão ter o mesmo ID. Pode falar, Rafael. Se você falou no chat? Não? Você está com a mão levantada, Rafael. Não sei se você quer falar. Fique à vontade. Tá. Bom. Então, voltando aqui, pessoal, esse exemplo aqui, né, que manda para os dois lados, é o HSR. Percebam que ele não duplica a infraestrutura, ou seja, os meus cabos de redes, né, por mais que eu tenha duas portas aqui, eu só vou ter caminhos redundantes, né, mas os dois vão chegar naquela mesma ponta. Agora, o PRP, que é o que eu queria mostrar para vocês, que não é esse daqui, é mais nesse sentido aqui. Ó. Ele não é o desenho ideal ainda. Ver se tem outra imagenzinha melhor aqui. Acho que esse aqui tá melhor. Talvez esse aqui ainda não tá bem legal, tá? Mas qual que é a ideia do PRP? É eu duplicar toda a minha LAN, tá? É eu ter duas LAN. Esse aqui é o desenho do PRP, ó.
Só que eu queria que mostrasse com os cabinhos, né, como a gente viu ali. Esse aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, ó. Então tem duas redes. Eu literalmente tenho toda a minha infraestrutura de redes de forma duplicada. Ao invés de eu ter uma rede, eu tenho duas. Se caiu uma, e aí, claro, eu vou mandar as duas mensagens, né, pelas duas redes diferentes. Ao invés de eu ter uma rede em anel, onde eu mando na mesma rede, mas por dois caminhos, né, que eles vão chegar no mesmo local, para garantir que pelo menos uma chegue, né, se tiver alguma interrupção de enlace no meio do caminho, aqui eu vou de fato mandar por duas redes, tá? É como se eu tivesse duas conexões mesmo. Isso aqui, a gente está falando de redes locais, tá? Uma subestação, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, mas a mesma coisa pode acontecer com a internet. Eu posso ter aqui minha internet minha. Quem de vocês que nunca está na Unipampa, por exemplo, com o Wi-Fi ligado, mas ao mesmo tempo com a 3G ligada, com a 4G ligada, né? Ah, se eu descer a escada, meu Wi-Fi cai. Mas se eu estiver conversando com alguém de vocês, não vai interromper, porque eu estou com a minha 4G ligado. Então, é um exemplo, né, de como funcionaria. Tá? Então, isso é diversidade. Então, no cotidiano das pessoas, né, vocês podem ter exemplos, né, fazendo uma analogia, com pessoas que têm lâmpadas adicionais nos seus lares, né? Então, toda vez que uma lâmpada de noite queimou, né, você pode simplesmente pegar uma lâmpada que estava lá na gaveta e trocar, né? Tava ali, estava disponível. Ela demorou um pouquinho para eu trocar, demorou. Ela teve que assumir o papel, né, feito pelo ela teve que assumir o papel que era executado pela outra lâmpada ali. E para ela assumir, para ela perceber que precisava ser trocada, né, levou um certo tempo, tá? Então, para proteger nossas casas, a gente pode também ter duas fechaduras, né? A gente pode ter fechaduras, aquelas trancas, por exemplo, né, de fechadura de tipo diferente. Eu posso ter eventualmente um cadeado no portão, e se eu vou viajar, eu já estou um pouco mais preocupado, já ponho uma outra corrente com outro tipo de nível de segurança, né? Então, assim, mesmo que um intruso, por exemplo, descubra como abrir uma fechadura, ele vai encontrar uma maneira de abrir outra fechadura para poder atacar a minha casa, né? Pra poder invadir minha casa. Não adianta só ele roubar minha chave. Ele tem que roubar minha chave e também descobrir como é que ele entra ali naquela segunda porta que tem, por exemplo. Tá? Então, a mesma coisa a gente faz com segurança. A gente pode ter barreiras em múltiplos níveis. Tá? Sim, o próprio servidor DNS, respondendo aqui o Thiago, né, ele pode fazer balanceamento de carga, tá? Mas não só ele. A gente pode ter outros componentes, né? Pode ter gateways, por exemplo, que fazem isso. Uh, Quando a gente usa arquitetura orientada a eventos, né, a gente pode ter message brokers que também ajudam a fazer isso, né? Eles mantêm aquela informação em cache até que alguém consuma. Então, tu pode ter diferentes estratégias, né? Ou você propositalmente pode enviar para todos, ou você faz o balanceamento de carga. Que uma das estratégias de fazer, uma das formas, é pelo próprio servidor DNS mesmo. Uh, Falando em redundância de dados, né? Backup. Uma forma de redundância de dados é ter backup, né? Como rotina, todos nós deveríamos ter backups, ou seja, aqueles dados que estão armazenados no nosso banco de dados, eles deveriam também estar armazenados, né? De tempos em tempos, pelo menos, em outro local, tá? E claro, tem replicação, por exemplo, no SQL, né? O MySQL, Postgres, etc., permitem que você faça replicação, onde tudo que é salvo no meu banco já é salvo no outro banco também em tempo real. Para evitar problemas, né, como falha de disco, por exemplo, né, esses backups eles têm que estar idealmente, né, mantidos em disco em um ambiente externo, né, um dispositivo externo. Não adianta eu fazer um backup no meu computador, daqui a pouco o meu HD se foi, tanto o meu banco de dados quanto o meu backup se foram, né? Não adianta. E se um ransomware infectar, né, por exemplo, os computadores de uma empresa, né? Isso aqui já aconteceu no lugar que eu trabalhava, né? Na verdade, um cliente, né, do lugar que eu trabalhava, onde o nosso cliente estava com ransomware e ele fazia backup. Só que ele fazia backup no mesmo dispositivo sempre. Ou seja, né, o dispositivo também ficou infectado com ransomware. Então não adiantou nada ter backup. Né? Ele tinha ali um mês de backup, mas todo dia ele conectava, né, ali um HD externo, pendrive, não lembro agora qual era o dispositivo, para fazer o backup. Né? Obviamente isso não resolveu, né, e o ransomware ele estava já comprometendo inclusive o backup, tá? Então tem que pensar em diversificar, ter redundância, mas também diversificar. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Essa foi um pedacinho da aula, né, de hoje, que esse pedacinho estava especificamente fechando aquela etapa, né, que a gente vinha falando nas aulas passadas. Vamos ter que detectar, vamos ter que remover e agora tolerar defeitos, tá? Bom, dito isso, né, vencida essa parte, né, a gente vai para uma pergunta, né? Que aí já vai ser pergunta provocativa para o nosso próximo
momento aqui na nossa etapa 2. Tá? Existem estratégias, então, para um design mais seguro, que eu consiga já pensar na tolerância de defeitos por design? E aí a resposta, né, vai vir nessa aula. Né? Primeiro, se está aqui é porque tem, né? Se a gente está perguntando isso, a gente tem esse assunto para estudar, é porque sim, existem estratégias, né? E a gente vai ver agora no restante da aula que existem estratégias tanto de... Pode falar, Rafael. Luiz? Não, Luiz, desculpa. O Rafael estava com a mão levantada. Opa, tudo bem? Tudo bem. O TDD seria uma dessas estratégias, né? Sim, é uma das formas já da gente já pensar, né, desde o do design de forma segura. Aqui a gente está falando um pouquinho mais, né, em arquiteturas, padrões e boas práticas, mas quando a gente fala de princípios, né, o TDD já seria aí um princípio, né, de um pouco de desenvolvimento seguro, né, porque ele está diretamente na parte de desenvolvimento, mas assim, dá para dizer que ele é um padrão, pelo menos, que a gente vai já criar ali todo, né, nosso quadro de testes, né, para fazer com que as funcionalidades sejam implementadas e ao mesmo tempo, né, a gente vá garantindo que os testes passem, né? Então, tá mais na etapa seguinte, mas ok, dá para dizer que é pelo menos um padrão ou uma boa prática, tá? Mas se a gente for olhar para o nosso ciclo de desenvolvimento, eu diria que está principalmente na etapa de implementação segura. Bom, para a gente falar então, né, de software seguro, que ficou errado o título, tá? Esse título aqui era do outro slide. No design de software seguro, né, a gente tem algumas medidas, né, que tem que ser implementadas, né, e a gente já viu, né, desde o início da aula aqui, a engenharia de software segura, ela envolve integrar medidas de segurança desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento, né, ou seja, desde o levantamento de requisitos, planejamento, lá, né, onde a gente estava abordando as disciplinas na etapa anterior da disciplina, para que a gente consiga fazer que as aplicações, né, sejam resilientes, etc. Tá? Mas agora, né, na etapa de design, essa é uma das etapas talvez mais fundamentais, né? Claro, não adianta eu não ter os requisitos, né, não funcionais, por exemplo, lá ignorados, tá? Mas eu digo mais fundamental no sentido que ela vai dar uma base muito forte para a etapa de implementação depois. Tá? Ela vai já facilitar, né, que eu chegue na etapa de implementação de uma forma mais, uma base mais sólida, né, a nível de projeto. Então, quais são os princípios? Nós vamos falar de princípio, né? Tem vários, mas eu vou dar alguns exemplos aqui na aula para a gente discutir nesses minutos que a gente tem aí, tá? Então, por exemplo, né, algo que já foi falado, inclusive agora na apresentação ali da Eduardo e da Manuela foi falado, é esse princípio, né, do mínimo privilégio. Cada componente, o usuário, né, ele deve operar com os menores privilégios necessários para completar a sua função. Tá? Então, esse já é um princípio que na hora de fazer, né, o projeto do sistema, a gente já deve fazer esse projeto com isso em mente. Tá? Tá um pouco ligado também já com a parte de requisitos não funcionais, né? Mas na parte de projeto você já deve projetar o sistema pensando, bom, como é que eu garanto que esse meu sistema ele tenha partes, né, componentes isolados, separados o suficiente para que eu consiga fazer com que cada usuário, né, trabalhe em um conjunto de componentes que compete à atividade desse usuário, né? Porque se acontecer uma invasão, se um desses componentes for comprometido, né, seja com ransomware, seja com um malware de vazamento de dados, né, por exemplo, tá tudo bem para os outros componentes, né? Então, quer dizer, eu vou minimizar pelo menos o que eu consigo, o dano, o que o meu atacante consegue fazer, né? Eu vou minimizar o dano, né, o potencial de impacto daquela ação, tá? Então, o privilégio mínimo, né, é um dos principais princípios de design seguro. Tem que projetar já pensando em como é que eu separo as coisas para eu garantir que cada um tenha privilégio de fazer só aquilo que ele deve realmente fazer, né? E uma coisa que entra bastante aqui na parte de projeto, né, que aí envolve desde a parte de projeto em si, né, de software, mas também envolve um pouco da parte de infra, mas principalmente pensando assim em componentes de software, a gente vai pensar então como é que a gente adiciona múltiplas camadas, né, para que se uma camada for derrubada, a gente ainda consiga proteger o sistema. Tá? Então isso está diretamente ligado também, né, à tolerância de falhas, né, tolerância de defeitos, mas não só em nível acidental, né, principalmente, né, esses exemplos que eu estou mostrando aqui, é em nível de invasão mesmo, né, incidente de segurança. Então, eu tenho um firewall, mas meu firewall ele não bloqueou aquele IP, por exemplo, porque era um IP realmente brasileiro, era um IP de um cliente que costuma
atuar aqui. Isso acontece muito, tá, pessoal? Eu tenho um aluno de graduação da Universidade Federal de Uberlândia que ele trabalha num banco lá, né? E ele me contou isso, que direto ele tem que bloquear, ele trabalha com a parte de segurança, ele é analista de segurança. Ele me contou lá que direto ele tem que bloquear clientes legítimos, né? Porque os clientes começam a atacar. Só que, claro, não é o cliente atacando, né? É alguma falha lá de segurança que comprometeu esse nó do cliente. Então ele tem que ir, às vezes, lá na empresa para explicar, olha, cara, estou te bloqueando, mas não é tu que eu quero bloquear, eu quero bloquear esse componente, porque tu tem algum servidor aí dentro, alguma máquina, que não para de me mandar requisições, né, maliciosas, né, é tentativa de força bruta, é isso, é aquilo. Então ele tem que tomar algumas decisões, né, tem que, por mais que o firewall, por exemplo, deixe passar esse cliente legítimo, se tem uma anomalia acontecendo, eu vou ter que ter, então, um sistema de detecção de intrusões para que consiga detectar essas anomalias, né? Para que eu consiga ver que, opa, essa requisição, por mais que esteja no perímetro seguro da rede, é uma tentativa de intrusão, né? É um comportamento que não faz sentido, né? Autenticação de múltiplos fatores, né? Já ajuda a reduzir um pouco isso, né? Porque, às vezes, né, por mais que você invada uma rede, invada um sistema, descubra uma credencial, você não vai conseguir fazer, né, por exemplo, o acesso de fato ao sistema, né, por conta de outros fatores, né? Você teria que invadir múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, eventualmente, né? Por exemplo, o celular que recebe o SMS, né, e também, enfim, envolve alguma etapa ali no próprio computador da pessoa. Então, eu vou ter que infectar o computador e também o SMS, né? Ou eu descobri a senha da pessoa, mas ela tem lá um token no celular. Eu vou ter que, de alguma forma, descobrir esse token no celular, além de descobrir a senha dela. Então, assim, vai reduzindo bastante o potencial do atacante conseguir alcançar seu objetivo. Tá? A defesa em profundidade, ela não vai eliminar, né, por completo, né, as chances do ataque ser bem sucedido, mas ela vai reduzir. Tá? É a mesma ideia de redução e tolerância de defeitos. Né? É pensar como é que a gente reduz. Falhas seguras, né? Até o nome parece estranho. Cara, se é uma falha, como é que vai ser seguro, né? Mas sim, faz todo sentido a gente pensar em falhas seguras, ou seja, se falhar, né, como é que a gente mantém a segurança do sistema? Como é que a gente deixa o sistema num estado seguro, mesmo, né, após uma falha acontecer, né? E isso envolve desde um try catch que você faz lá, né? Tentei abrir um arquivo, o arquivo não abriu, mas tá tudo bem, o sistema não vai quebrar. Ele vai dizer, o arquivo não abriu. Esse é um exemplo simples e bobo, mas é um exemplo de falha segura, né? A mesma coisa pode acontecer num estado, né, de intrusão, onde o atacante vai provocar alguma falha de forma maliciosa e você tem que deixar, né, que o sistema continue funcionando de maneira ok, né? Então, se uma permissão falhar, por exemplo, né, eu vou negar, né, por padrão já o acesso àquele, aquele recurso, né? Então, quer dizer, se quando o meu usuário for tentar pedir permissão a um componente no sistema e deu um erro no sistema, né, eu não consegui finalizar, né, ou seja, o que eu faço agora? Aceito o bloqueio? Por padrão, tu bloqueia, né? É mais ou menos aquele Pix, né, que tu faz e o banco ali ficou fora do ar, o serviço, na dúvida, que ele faz? Ele devolve, né, o Pix se ele não conseguiu completar, né? Então, é um exemplo de falha segura, né? Tipo assim, falhou, mas fica tranquilo que nada de mal vai acontecer, né? Se eu tentar fazer um Pix anômalo aqui, né, para alguém que eu não costumo fazer no valor muito alto, num horário estranho, o que vai acontecer, né? Por padrão, não vai ir o dinheiro, né? Eu fiz reconhecimento facial, mas estava com muito sol, estava com óculos, né, não reconheceu. Isso aconteceu comigo hoje. Não reconheceu no sistema. O que ele faz? Bloqueia por padrão. Né? Então essa é uma falha segura. Ele não vai, se ele não está convencido que aquele ali é o Silvio, bom, o estado seguro, o mais seguro que ele pode fazer é negar o serviço para o usuário, né? Por mais que a mim, né, tenha negado o serviço, ele pelo menos manteve o dinheiro na conta. Né? Então isso é um exemplo de falha segura, tá? Economia de mecanismo, isso aqui é importante, né? Às vezes a gente pensa que segurança só serve para, né, complicar a vida, né? E é importante, então, que quando você vai pensar em aplicar segurança, em pensar no design com segurança, a gente tem que procurar, dentro do que está disponível, né, aquelas alternativas mais simples, desde que seguras, né, possíveis, né? Se o meu sistema, como um todo, ele for complexo, com várias integrações e vários processos, eu tenho que fazer várias tratativas, a propensão, né, ou seja, a chance de eu ter um erro lá no meio
dessa comunicação entre vários processos, ela vai ser maior. Ok, tem casos que não tem que fazer, o sistema fica complexo mesmo porque ele é grande, o escopo dele é complexo, aí não tem que fazer, o escopo é complexo, é complexo. Mas se o escopo não é complexo, né, é aquela abordagem KISS, né, Keep it simple stupid, né, ou seja, mantém isso simples, bocó, né, linguagem do sul. Mantém esse negócio simples, cara, pra que complicar o que tu não precisa complicar, tá? Então, deixar o sistema mais complexo do que ele precisa ser, é mais uma chance de você introduzir erros, de você deixar alguma coisa vulnerável, tá? Então a simplicidade ela facilita a manutenção, ela vai deixar a revisão de segurança mais tranquila, né? Às vezes, né, quando você vai fazer uma auditoria ou você vai fazer uma revisão, né, num sistema, aquele sistema é tão difícil de entender, tão complexo, ele foi projetado tão mal que a chance de você conseguir cobrir tudo aquilo é muito difícil. Se você não entende nem direito como é que o sistema está se comunicando, como é que ele funciona, como é que você vai garantir, né, que você está cobrindo o máximo de defeitos potenciais ou de possibilidades de defeitos, né? Até o coitado do analista de segurança fica perdido, né? Se o sistema não for simples o suficiente, tá? Então, assim, economia de mecanismo, por mais que às vezes pareça contraditório, tá? Não significa eu usar, por exemplo, uma cifra de segurança mais baixa, né? Mais fraca, né? Uma senha mais curta. Não é isso que eu estou dizendo, tá? É economizar no desnecessário. Mantenha o design o mais simples possível, desde que ele atenda aos seus requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais. E aí, né, também uma coisa bastante importante é a medição completa. Tá? O princípio de medição completa, ele diz que todos os acessos a recursos eles devem ser validados e autorizados, né, sem confiar em verificações anteriores. O que isso significa? Né? Eu tenho que garantir, né, que isso eu fico muito de cara quando eu vou no banco, né, mas infelizmente para minha segurança. Mas o sistema do banco, por exemplo, né, ele tem que garantir que aquele cara que está sacando é o mesmo cara que colocou o cartão lá no início e que digitou a senha dele. Né? Se eu esquecer, né, se eu tentar olhar meu saldo e estou com pressa, olhei meu saldo e vou embora, deixo ali meu sistema aberto, não clico em sair, por exemplo, e a senhorinha que estava no lado viu isso e tentar sacar meu dinheiro, ela não vai conseguir, porque o banco ele não vai confiar naquela sessão. E olha, o cara, ele digitou a senha para ver o saldo, beleza. Mostrei o saldo porque naquela hora eu confiava nele, mas agora eu não confio mais. Esse caixa eletrônico está num banco público, eu não sei mais se quem está digitando para sacar é o mesmo cara que estava aqui antes. Não sei se ninguém esqueceu a telinha ali do saldo aberta, né? Então, se alguém clicou agora em sacar, vai botar o dedinho de novo aí na digital, vai digitar a senha de novo, vai pôr o cartão de novo. É claro que quando é você mesmo, você fica de cara, caramba, eu acabei de colocar minha digital, agora tem que colocar o cartão, agora eu tenho que digitar a senha. Ainda bem que eu não uso mais banco, agora é só no aplicativo mais fácil, né? Mas quando eu tinha que ir no banco para fazer alguma coisa e começava a pedir para eu colocar dedo e digital e eu ficava muito de cara. Mas é um exemplo, né, de que a medição completa é importante, né? Eu ficava de cara porque nunca aconteceu, né, de eu chegar no outro dia e minha conta tá zerada. Eu ficaria bem mais feliz, né, se eu soubesse que alguém tentou pegar o meu dinheiro e não conseguiu, né, porque eu tive que colocar o dedinho 2, 3 vezes lá, né? Então, assim, a medição completa ela é importante, né? Ela impede que alterações no estado do sistema, né, permitam acessos não autorizados. Eventualmente, para um contexto, para um momento, o usuário está autorizado, mas daqui a pouco ele não deve mais ser autorizado, né? E se ele não tiver mais autorizado, consequentemente, né, eu vou ter que negar o acesso a ele, né? Mesma coisa que eu abri 10 abas aqui do meu e-mail, e aí em uma das abas eu faço logout, na outra aba que estava aberta, né, a pessoa vai lá e, né, eu saí daqui, claro, né, alguém chegou aqui no meu computador, vai ver meu e-mail aberto na outra aba, e aquela pessoa simplesmente abre e manda um e-mail, né, porque aquela sessão, aquela página que estava aberta não sabia que eu já tinha me deslogado em outra página, por exemplo, né? Então, isso na prática não acontece, né? Se você abrir o Google Chrome, o Gmail, etc., e você fizer logout numa aba, todas as outras vão fazer logout também, né? Ou no mínimo vai pedir a senha para você conseguir fazer alguma coisa lá. Então, isso é medição completa, tá? A gente tem que validar os recursos em múltiplas instâncias, tá? Uma coisa interessante também, que eu confesso que lá na graduação, né, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensava que era o contrário, né? O design aberto, né? O princípio de design aberto. O que significa o design aberto? Significa que a segurança do sistema, ela não deve depender, né, desse sigilo, né, do seu design ou implementação, né? O que isso significa? Não adianta eu criar aqui o meu protocolo ou o meu algoritmo super secreto aqui, né, para que
eu consiga fazer minha segurança, por exemplo, toda palavra que tem aqui, eu vou fazer um hash e vou concatenar com uma informação fixa aqui, né? E ninguém sabe que hash eu estou fazendo, por exemplo. Não é o algoritmo hash que vai fazer essa mágica aí, né? O que vai fazer a mágica de deixar seguro de verdade vai ser usar uma credencial segura, né? Então, se eu usar um dos protocolos de segurança, né, de criptografia, por exemplo, já conhecidos, né, que já foram provados serem seguros, né, pelo menos até então são seguros, eu estou seguro, né? É melhor, inclusive, do que eu usar um que é seguro porque eu acho que é seguro porque eu que fiz, né? Por obscuridade. Daqui a pouco vaza aquele meu código-fonte, né? E aí já era, e aí ferrou. Né? E aí o melhor exemplo disso é o Bitcoin, por exemplo, né? O Bitcoin, você, né, o blockchain como um todo, né? Você pode saber como funciona o algoritmo, que você não vai conseguir acessar, né? Não vai conseguir comprometer ou corromper aquelas informações que estão sendo seguradas, né, pela tecnologia. Então, é assim, você pode descobrir como funciona passo a passo qualquer um algoritmo de segurança aí, né, de criptografia ou de distribuição de chaves, por exemplo, né? Por exemplo, tem o algoritmo Diffie-Hellman, né, que é um algoritmo onde duas partes diferentes elas trocam mensagens para combinar uma senha, né, para que as duas tenham a mesma chave, né, a mesma senha nos dois lados da comunicação. Então, no final desse processamento, as duas partes elas vão conhecer uma chave secreta. Só que nunca na vida essa chave vai ser transmitida de um lado para o outro, né? Como é que isso acontece, né? Como é que essa mágica acontece, né? Todo mundo sabe como é que funciona o algoritmo de Ferrarmon se procurar a implementação, né? Só não sabe quem não conhece o algoritmo, mas ele está disponível. Você pode conhecer o de Ferrarmon de maneira tranquila, né? Você sabe como é que ele funciona, né? A lógica por trás do algoritmo todo mundo conhece. Agora, a forma como que ele foi projetado, né? Ele vai combinar ali, vai usar a matemática, né? A ideia de números primos, etc., para combinar duas informações e a partir dela derivar uma terceira que somente quem tinha uma informação privada em cada ponta, junto com a informação que foi transmitida em texto plano, que foi publicada, né, no momento, com essas duas informações ao mesmo tempo, vai conseguir gerar uma terceira, que é a sua chave de segurança, por exemplo. Então, essa chave, esse dado, é o que vai permitir que toda a comunicação seja confidencial daí para frente. Né? Então, não é o código do Diffie-Hellman que fez alguma coisa ali escondida. Não. Ele faz abertamente aquele processamento. É um algoritmo aberto, mas as entradas, né, garantem que a saída, né, vai ser segura. Um outro princípio, né, de design seguro é a separação de privilégios. Então, a gente tem que pensar, né, em múltiplas condições diferentes para poder acessar, né, conceder acessos, né, a usuários para recursos que são mais sensíveis, que são mais potenciais de serem vazados, por exemplo, ou de serem acessados, manipulados, assim por diante. Né? Então, a autenticação de dois fatores é um exemplo clássico aí, né, da separação de privilégios. Né? Primeiro, tem que pensar em como que cada pessoa consegue fazer o que tem que fazer de maneira independente da outra pessoa. Né? Então, por exemplo, o meu gerente ele não vai ter o mesmo privilégio, né, de acesso, né, do que o meu outro funcionário que é caixa ou do outro funcionário que acessa aí somente o financeiro ou somente do outro funcionário que acessa somente a parte de controle de estoques, né? Cada um deles vai ter seu privilégio separado, né? E eu vou ter que ter condições então independentes para conceder acesso a recursos, né, para esses caras. É importante também, né, que as partes do sistema, né, diferentes partes, elas não compartilhem os mecanismos que não sejam de fato necessários. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um componente que está usando o Apache desatualizado, né, ou uma versão do banco de dados desatualizado. Né? Se um outro componente separado, né, ele não precisa daquele mecanismo, por exemplo, um outro servidor ali que está rodando, ele não precisa do Apache, por que eu vou rodar o Apache naquele servidor? Né? Se acontecer uma falha no Apache, os dois servidores vão estar comprometidos, sendo que um nem precisava estar com o Apache rodando. Então, esse é um exemplo assim bem superficial, tá? Mas assim, quando você começa a ver isso em escala, ou seja, em todos os componentes que você está usando, desde as libs que o seu sistema está usando, sabe? É comum que você ache coisas que, essa lib aqui de acesso ao banco, de acesso a essa API, ela era muito importante para aquele módulo e tal, mas agora que eu reaproveitei aquele código, eu ainda tenho aquela lib aqui sendo usada, ou melhor, sendo embutida, né? O que na prática ela não é usada por esse componente aqui.
Se em algum momento aquela lib falhar, os dois componentes são vulneráveis. Então, quando eu puder remover excesso de códigos, remover excesso de componentes, de recursos, né, que não são necessários, melhor. Quanto mais enxuto ficar, quanto mais somente o que precisa ficar em cada situação, melhor, né? Eu já tive várias experiências assim, quando eu era desenvolvedor de aplicativos móveis, onde eu olhava ali uma série de coisas sendo importadas, né? Porque em algum momento aquilo era usado, né? Por exemplo, uma biblioteca que pegava uma URL e fazia download da imagem daquela URL e exibia no aplicativo, né? Em determinado momento mudou a lib, era outra que fazia. Só que em algumas versões do aplicativo, né, em algumas situações, ainda tinha aquela lib antiga ali importada, né? Por mais que a gente não usasse mais ela, porque já substituiu. Então, se ela não é mais útil, não está sendo mais usada, né, por que eu vou manter ali? Daqui a pouco, se surge uma vulnerabilidade nessa lib, eu ainda vou estar comprometido, ainda vou estar sendo afetado. Tem também a questão da aceitabilidade psicológica, né? Então, assim, as medidas de segurança, né, elas não devem ser tão onerosas a ponto do próprio usuário tentar mitigar, né? Tipo assim, tem gente, por exemplo, que pega o cinto de segurança e fecha o cinto de segurança e fica, né, fecha antes de sentar no banco para ele não ficar pitando, né? Então, tem usuário que faz de tudo, né? Tem gente que simplesmente não põe o cinto, fica ali pipi, pipi, buzinando e o cara, ele ignora e fica com barulhinho, né? Eu faço isso de vez em quando, é feio, mas eu faço. E tem outros que já fazem algumas coisas para tentar contornar, né? Isso acontece também na segurança da informação, né? Às vezes, né, é tão... o cara, por exemplo, tem que estar configurando o antivírus ou o Windows Defender e o cara joga ali e aquele jogo que ele está usando tem que ter acesso a uma porta do firewall e ele não sabe configurar e o que ele vai fazer? Desativa o firewall, né? Eu já tive várias experiências assim no passado também, de amigos meus que tinham servidores de jogos rodando ali nas suas máquinas e que, por padrão, né, a comunicação desses servidores era negada pelo firewall. E ao invés do cara criar uma regra de firewall para liberar a conexão na porta, né, que estava sendo usada, o cara desativava o firewall como um todo, né? Era mais fácil. Se eu desativar o firewall, ele não vai mais me incomodar, por que eu vou deixar um firewall aqui, né? E depois daquele mesmo carinha, ele tinha a sua conta roubada no joguinho que ele jogava, né? E aí, né, um segundo ponto, então a gente está falando até agora, né, de princípios, né, de princípios de design seguro. Agora, né, a segunda questão que a gente vai abordar, né, no final da aula bom, a decisão arquitetural por si só, né, ela afeta a segurança? E assim, essa parte eu vou resumir um pouco mais, mas logo de cara, né, eu digo que a resposta é sim, tá? Então, assim, pegando um exemplo genérico, né, de arquiteturas em camadas, o simples fato de eu isolar as minhas funções em camadas de apresentação, lógica de negócios e acesso a dados, ela já me permite, né, que eu faça controles específicos de segurança para cada uma dessa camada, tá? A gente poderia ter uma aula só de avaliação de arquitetura de segurança, né? Porque cada arquitetura vai ter seus prós e contras, né? Quem está fazendo o RP comigo, eu não sei se tem alguém aí na aula que está fazendo, né? A gente está fazendo exatamente... o Ricardo, eu já vi que está ali. A gente está fazendo exatamente isso na resolução de problemas 4, né? A gente está fazendo ali um mapa onde a gente avalia qual daquelas arquiteturas que atende, quais equipes são funcionais, e dentre eles estão ali a segurança, né? Então, a gente já viu em RP, quem fez e quem não fez está vendo agora, né? Já deve ter visto em algum momento também, que dividir a arquitetura em camadas, por exemplo, já é uma medida simples e eficiente para que você consiga aplicar controles, né? Eu estou na camada de apresentação, eu vou ver como é que eu consigo deixar, né, os campos, né, que o usuário consegue imputar dados de maneira segura, né? Como é que eu faço sanitização nesses dados? Como é que eu evito que o usuário faça SQL injection, né? Como é que eu faço isso na camada de apresentação? Ok, é uma preocupação. Quando eu vou pegar aquela informação, né, da camada de apresentação e vou jogar para a lógica de negócios, eu vou ter, né, outros controles de segurança para garantir que as APIs, né, as chamadas das funções ali da lógica de negócio, elas não sejam usadas de maneira abusiva, né? Não, por exemplo, né, eu tenho que fazer é um sistema de login, né? Eu estou considerando ali a autenticação, por exemplo. Então, nesse momento, né, do dado indo para a lógica de negócio, tentando acessar minha base de dados, né, começando essas duas comunicações, né, entre lógica de negócio e acesso a dados, eu vou ter que ter algum controle ali que garanta que o cara não está tentando fazer um ataque de força bruta, né? Que é aquela coisa bem tradicional, né? De tentou 3 vezes, bloqueia por tantos minutos e assim por diante, né? Então, esses controles, eles são pensados, né, em etapas diferentes, em camadas diferentes. Então, se eu pensar
nessa arquitetura em camada já é uma maneira assim de eu conseguir já maximizar minha segurança, né? Outra coisa interessante, né? Outra estratégia interessante é adotar arquiteturas como, por exemplo, a de microserviços, que ela vai componentizar, né, a aplicação em serviços independentes. Então, ela vai quebrar aquele monolito, né, aquela aplicação completa em pequenas partes que cada uma delas consegue fazer sua função de maneira isolada, né? E claro, se você fazer isso de maneira qualquer, você pode até prejudicar a segurança, né? Quer dizer, você tem que pensar em como esses microserviços vão se comunicar de maneira segura. Isso às vezes é desafiador, né? Mas uma vez que você implemente isso da maneira correta, você vai conseguir também isolar cada um dos componentes, né, e vai limitar principalmente o acesso, né, de um atacante que comprometa um desses serviços, né? Imagina que um atacante conseguiu, né, acesso, por exemplo, a um container que tinha um dos microserviços rodando. Ele só vai afetar aquele microserviço, né? Então, se for um ataque de negação de serviço, por exemplo, o simples fato de ter microserviços, ele permite que eu tenha microserviços redundantes. Então, se eu tiver um outro microserviço que já faz aquela mesma função, né, isso já me ajuda a ter uma transparência. O usuário eventualmente nem vai perceber que tem um ataque acontecendo, né? Então, o microserviço me ajuda bastante nisso. Principalmente quando a gente fala de disponibilidade, né, de deixar o sistema ali sem interrupções, e também de evitar o movimento lateral do atacante, né? O que é movimento lateral? É quando o atacante ele já conseguiu invadir ali um componente da rede e ele vai ter que invadir os outros componentes, né? Se ele invadir o componente que já tem tudo, né, numa arquitetura tipo monolítica, né, que ela já está com todos os seus componentes numa só máquina, num só host, por exemplo, ela já consegue detonar com o sistema inteiro de maneira mais trivial, né? Se eu estou falando de microserviços, que permite que eu distribua em máquinas diferentes, hosts diferentes, ou pelo menos em ambientes virtuais diferentes, eu já consigo, né, ter um nível, né, de complexidade maior para que um atacante consiga deixar minha aplicação, por exemplo, indisponível, ou que ela consiga roubar meus dados, né, que estão espalhados, porque cada microserviço pode ter seu próprio banco de dados. Então, daqui a pouco o cara conseguiu descobrir aí alguma credencial, ficou exposta, ele conseguiu invadir o meu microserviço que tinha ali os cadastros dos usuários, por exemplo, né? Mas os dados de pagamento, cartão de crédito, etc., estavam no serviço de pagamento, né, no microserviço de pagamento. Então, ele não vai conseguir ter acesso a esses dados também que estão lá no outro componente. Tá? Então, a ideia geral, né, mostrando esses dois componentes, essas duas arquiteturas para vocês, de camadas e microserviços, é para vocês entenderem duas formas, né, de que a escolha arquitetural pode afetar, né? Em camadas eu consigo separar as funcionalidades em camadas e isso por si só já me permite testar individualmente e automaticamente adicionar controles de segurança individuais para cada camada, enquanto que em microserviços eu consigo já limitar em termos de componentes, né? Eu vou fatiar nessa etapa aqui, né? Eu posso fatiar horizontalmente, né? Ou melhor, verticalmente, né? Onde cada uma das camadas, uma em cima da outra, ela vai ser fatiada, vai ser separada, né? Enquanto que aqui eu consigo, de forma vertical, né? Desculpa, horizontal, garantir uma certa componentização, né? Cada componente ele vai ser isolado do outro e aí o atacante vai ter que ser muito bom em fazer movimentos laterais aqui, né? Nesse caso. Bom, existe algum padrão, né, para design seguro? Né? Vocês já sabem que as minhas perguntas todas têm resposta sim, né? Então por isso que a gente vai estudar de forma também um overview, né, dos padrões que tem. Tem muito mais, claro, não tem como a gente abordar todos aqui, mas a gente vai ver alguns exemplos de padrões, né, o que vocês poderiam pensar, pelo menos, né, se vocês forem fazer design e querem introduzir segurança já durante o design. Tá? Então, por exemplo, para autenticação, tem padrões famosos aí, né, como por exemplo o ALF, né, tem o SAM, autenticação baseada em certificados, né, bastante usado também. Então, tem padrões já bastante estabelecidos, né, para autenticação. Dependendo do dispositivo, né, do cenário, eu vou escolher um ou outro padrão. Tá? Tem, por exemplo, dispositivos da IoT que não suportam a arquitetura de chave pública e privada. Né? Então, não suporta chaves assimétricas, porque é mais custosa, por exemplo. Então, eu não vou conseguir ter certificado digital. Eventualmente, eu vou ter que usar um padrão, né, de autenticação diferente. Tá? E ao mesmo tempo eu tenho que pensar em padrões de atualização, né? Depois que eu autenticar, o que eu faço? E aí você pode gerenciar as permissões, né, através de diferentes padrões. Os mais famosos são o RBAC, né, e o ABAC. O RBAC é o controle de acesso baseado em funções, ou seja, você vai ver
quais funções que cada um daqueles usuários deve fazer, né, deve alcançar, né? E o ABAC é o controle de acesso baseado em atributos. Então a ideia é parecida, só que ao invés de você pensar nas funções que aqueles usuários estão autorizados, né, a executar, você vai começar a olhar algumas características de cada usuário, né, de qual que é o perfil daquele usuário, não necessariamente quais funções, mas sim qual o perfil que ele vai ter. Você vai se basear em alguns atributos que aquele usuário tem para você permitir ou não acesso, por exemplo, a determinado recurso. E aí eu já falei para vocês antes, né? Aquele exemplo do e-mail, deixei duas janelas abertas, etc. A gente tem que pensar também em como que a gente gerencia as sessões de maneira segura. Não adianta só eu autenticar, não adianta só eu autorizar, né? Ter segurança na autenticação e na autorização. E depois que eu autorizei, deixo, né, que aquela sessão fique eternamente aberta, que ela não expire, né? Que os meus cookies, né, eles sejam acessados por qualquer usuário, né? Então, assim, tem que pensar no mínimo, né? Em estratégias, né, para que eu tenha algum token, alguma coisa que garanta que aquela sessão ela não seja eterna, não só eterna, mas enfim, que ela dure o tempo que ela deve durar. Se o cara clicou em logout, beleza, desconecto, aquela sessão já não vale mais, não existe mais. O cara não clicou em logout, ele pode ter esquecido, né? O usuário é bicho bravo, né? Então o usuário pode ter esquecido de ter clicado no logout, foi embora, e aí, o que eu faço? Né? Olha aquele exemplo do banco. No banco não tem, né? O cara nem precisa clicar em logout, ele só tentou fazer uma função, você já vai pedir a senha para ele. Né? Mas fiquei muito tempo aqui sem fazer nada, né? Demorei para ver o boleto que eu tinha que digitar aqui. Daqui a pouco você já aparece, retire por favor seu cartão e começa tudo de novo, né? Ou seja, deu um timeout, expirou o tempo que você tinha para fazer aquela operação, né? Imagina se uma senhorinha lá começa a digitar o número do boleto para fazer o pagamento e aí ela desiste no meio porque ela não conseguiu e fica brava e vai embora. Daí chega alguém lá, né, paga aqueles dígitos do boleto e digita o seu próprio boleto para ser pago, né? Imagina se não tivesse uma verificação, uma expiração da sessão, né? Eu ia conseguir pagar minhas contas na conta da senhorinha, coitado. Validação de entrada, né? E aí entra a parte, né, que eu falei que principalmente quando a gente tem lá na arquitetura de camadas, a gente faz lá na camada de visualização, né, na view. Mas independente da arquitetura que eu usar, eu tenho que pensar também em formas de validar entradas, né? Como é que eu faço a sanitização, a validação das entradas do usuário, né? A partir disso eu consigo prevenir, né, a injeção de códigos e outros tipos de vulnerabilidades também, né? Hoje em dia existem muitos frameworks, né, que já trazem isso, né? Você tem frameworks que já implementam algumas sanitizações por padrão, tá? Então, vou criar um website, né? O próprio framework que eu estou usando já vai trazer muitas vezes soluções, né, que não deixa aquilo acontecer de maneira tão trivial, né? Agora, se eu vou implementar do zero sem usar padrões e frameworks existentes, eu tenho que me preocupar em fazer essa sanitização, tem que validar todas as entradas do usuário, ver se o usuário está digitando o que ele tem que realmente digitar, se não tem caracteres ali que não fazem sentido, e assim por diante, né? Isso que o Thiago falou é fato, né? Na prática, você nunca pode usar, assim, confiar nos dados inseridos pelo usuário de forma total, de forma cega, né? Você precisa sempre validar, verificar. Né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito errado e que se fazia no passado é você usar o próprio, né, valor digitado pelo usuário para constituir parte da consulta no banco de dados, né, que é o clássico SQL injection, né? Aí o usuário que é esperto, né, na hora de colocar usuário e senha, ele coloca o usuário, insere um comentário, né? E aí o seu comando, né, que deveria procurar lá no banco de dados, o usuário Silvio senha 123, vai só procurar o usuário Silvio, né, e vai retornar o primeiro usuário Silvio que ele tiver como verdadeiro, e deu. O cara já se autenticou como o Silvio. Né? Então esse é um exemplo bobinho, que na maioria dos sistemas não funciona mais hoje, mas que ainda é um ataque existente, se vocês olharem lá no ASP Top 10, que é aquele ranking de vulnerabilidades conhecidas, ainda está lá. Tá? Então, está entre os top 10 vulnerabilidades, né, ataques de injeção. Tá? Se eu não me engano, é até a primeira, se eu não estou enganado. Depois confiram aí, joguem no Google, não vou abrir agora porque a gente está com pouco tempo. Codificação de saída, né? Codificar dado antes de enviar ao usuário, né? Então, o Thiago acabou de dizer, tanto no front quanto no back. É isso, né? Você tem que pensar nos dados que estão entrando, você sanitizou no front, enviou de forma segura para o back que recebeu aqueles dados também tem que verificar se aqueles dados estão de acordo com a sua lógica, né? Se não tem nada estranho ali, né? Porque daqui a pouco tem uma validação de front-end, mas alguém fez uma comunicação, né, direto com a API do banco de dados, né? E aí se foi por água abaixo toda aquela camada de proteção que eu tinha no front-end.
Mas como a gente tem aquele outro padrão lá de defesa em profundidade, né, a gente vai ter uma redundância, vai também verificar no back-end. Então a gente valida a entrada também. E além de validar a entrada, a gente vai validar a saída, né? Ou seja, antes de devolver para o usuário, né, a informação, a gente vai poder ver se a gente está mandando uma coisa que faz sentido, né? Então isso previne ataques como, por exemplo, cross-site scripting. A gente pode depois tirar uma aula para falar só desses ataques, tá? Tem bastante ataque interessante. Esse aqui é um dos que está também no ASP Top 10, tá? Mas não vai dar tempo hoje. Uso correto de criptografia, né? A gente já falou também algo relacionado a isso nas aulas passadas, né? Que é a gente não apenas escolher um algoritmo seguro de criptografia, mas também gerenciar as chaves de forma segura, né? Se vocês começarem a procurar notícias, né? Eu estou dando aula para especialização em segurança cibernética também agora na UFU, junto com essa disciplina. Então lá a gente tem algumas apresentações onde a gente está, os alunos trazem exemplos de ataques que estão acontecendo por aí, né? E aí muitos dos ataques que aconteceram, né, que eles relataram, é justamente porque, num GitHub, num repositório, acabou vazando um arquivo de credenciais, tá? Então, o cara usa uma criptografia super forte, tem todos os padrões bonitinhos, mas aí vai um desenvolvedor lá e faz um comment, né, do arquivo de chaves no repositório público, né? Ou seja, expõe todas as chaves. E já aconteceu isso, por exemplo, de você acessar, por exemplo, o Git, né? E não tá mais aquela chave não tá mais lá, mas se você olhar o histórico lá atrás, você acaba encontrando a chave, né, que já foi removida, mas ficou no histórico de commits, né? Então, isso também acontece, né? Não lembro agora qual foi o caso, mas foi uma empresa muito grande, não sei se foi, não foi na Renner até aquele ataque que aconteceu, enfim, foi um negócio muito grande que aconteceu por um erro bobo desses. Alguém vazou uma credencial e achou que só remover do código, né, e comitar ia resolver. Ficou no histórico, né, ficou público, as pessoas foram lá e acabaram também falhando, né, deixando o sistema exposto. Né. Esse, né, também está no WASP Top 10. Não lembro agora de cabeça, já mostrei para vocês, mas não lembro qual posição, mas eu acho que está entre as 4 primeiras posições, né, fotografia. Boas práticas. Só para finalizar, então, né, vamos falar de maneira mais. Na verdade, né, eu acho que eu não vou finalizar. Vou deixar as boas práticas para a próxima aula, para a gente conseguir vencer, né, as apresentações. Temos uma, pelo menos, apresentação hoje, né? Opa, Matheus, eu pedi vocês fazer a apresentação desde já. A gente fala boas práticas, então, só para não dominar o resto do tempo que tem aqui. tá. Deixa eu só. Thiago, tá por aí? Tô sim. Beleza, vou compartilhar minha tela aqui então. Tá, vocês estão vendo minha apresentação aí? Sim. Beleza. Então, a nossa dupla escolheu esse artigo, né? Que é o Analysis of Software Supply Chain Security by Established Security Design Properties. Bom, uma breve introdução sobre o que o tema do artigo aborda, né? Foi uma análise sistemática sobre a segurança da cadeia de suprimentos de software, né? E ele identifica 4 estágios de um ataque à cadeia de suprimentos de software. E também ele propõe 3 propriedades essenciais para que se faça a segurança dessa cadeia, que são a transparência, a validade e a separação. Bom, essa apresentação vai seguir os 4 tópicos abordados: a cadeia de suprimentos de software, ataques à cadeia de suprimentos, propriedades de segurança e técnicas de segurança. Bom, começando pela cadeia de suprimentos de software, né? Uma breve explicação: ela é uma cadeia de suprimentos de software que refere-se ao todo o processo, né, pelo qual produtos de software são construídos, incluindo aos papéis de software, dispositivos e pessoas envolvidas. Ele é semelhante a uma cadeia de suprimentos de manufatura, né, que é mais comum a gente conhecer, onde cada elo da cadeia contribui a um componente, operação ou processo, e no final, neste caso, deste exemplo, o produto final é o software, né. Quais são as importâncias, né? A interdependência, né, as cadeias de suprimentos de software são complexas e também envolvem uma dependência entre os componentes, equipes e organizações. E a colaboração, né, que é o desenvolvimento de software moderno, é um processo colaborativo e distribuído globalmente, muitas vezes envolvendo contribuições de código aberto, bibliotecas de terceiros e de diferentes regiões. Só para complementar,
desafio, né, da cadeia de suprimentos, né, com algumas responsabilidades da distribuição, como componentes e equipes espalhados por diferentes organizações. Então, pode ser que tenha essa falta de controle descentralizado, que esse é um dos desafios da cadeia de suprimentos. Bom, o segundo tópico é o ataque à cadeia de suprimentos, né? Que a explicação é um ataque da cadeia que visa especificamente a cadeia de suprimentos de software. Esses ataques manipulam cada cadeia, introduzindo um código ou componente malicioso que se propaga através do produto até os usuários finais, né? Qual é a importância dele? Né? O alvo na confiança, né? Os ataques à cadeia de suprimentos, eles minam a confiança ao comprometer o fornecedor ou parceiros, né? Causando alguns prejuízos externos e impacto amplo, né? Esses ataques eles têm o potencial de afetar muitos sistemas simultaneamente, tornando-os particularmente em perigo, né? Um exemplo deste ataque é o ataque SolarWinds, de código malicioso que foi injetado no software da SolarWinds durante o processo de construção. Esse código se espalhou para milhares de clientes, incluindo agências governamentais. Bom, falando sobre as propriedades da segurança que os autores citaram no artigo, a fim de prevenir esses tipos de ataque na cadeia de suprimentos, eles abordam três propriedades da segurança: a transparência, a validade e a separação. A transparência, ela nos permite que todos os atores envolvidos na cadeia de suprimento, eles tenham visibilidade do que está sendo usado quais componentes estão sendo utilizados na cadeia, e como esses componentes funcionam. A validade, ele tem como objetivo garantir que os componentes, as operações e os atores estão autenticados e autorizados a fim de evitar mudanças maliciosas. E também a propriedade de separação, que ele reduz a interdependência dos componentes e operações, a fim de minimizar a superfície de ataque, né? Garantindo que apenas conexões necessárias existam entre componentes. Foi muito que o senhor falou, acho, sobre implantar no software somente aquilo que é exatamente necessário, né? Então, isso faz com que tu reduza a tua superfície de ataque, apenas utilizando software que vai ser utilizado de fato para o uso do software. O autor falou que, embora essas três propriedades sejam importantes, elas não garantem não previnem todos os tipos de ataque, né? Então, acho que era isso nesse slide. Ele deu alguns exemplos sobre técnicas de segurança que são mapeadas dentro dessas três propriedades. Na de transparência, ele deu eu não sei como é que chama esse tipo de software, é SBOM, mas é tipo um inventário de software que trabalha na propriedade de transparência, ou seja, como eu falei que na transparência, todos os componentes que são utilizados na cadeia de suprimentos são conhecidos por todos os atores. Esse inventário de software é para isso. Então, lá tu vai ter um inventário, por exemplo, pode ser uma planilha, que vai ter todos os software e a versão que está instalado naquela cadeia de suprimentos. Na propriedade de validade, tem os builds reprodutivos. Então, tu tem lá um Docker, por exemplo, da vida lá, que tu tem um build que tu consegue garantir que esse build ele está sendo confiável. E ele tem interconexão com a assinatura de código, que valida a integridade e a origem do software. Então, tu não vai baixar um Docker de um Docker Hub da vida lá que não é confiável pela organização. Então, a ideia é que tu conheça a pessoa que a entidade que está te fornecendo aquela imagem daquele Docker, por exemplo. E a separação de versão e espelhamento
tem a ver com tu separar tu proteger contra atualizações maliciosas. Por exemplo, se eu tenho um software que ele tá vulnerável somente num escopo, como existe essa propriedade de separação, e esse escopo ele não vai conseguir infectar outros escopos que não estão conectados. Então, se tu mantém uma propriedade de separação, tu consegue proteger essas atualizações maliciosas em impacto em outros setores. Bom, como conclusão, né, ah, esses 4 elementos, né, da cadeia de suprimento e ataque formam a base das abordagens modernas para a segurança da cadeia de software. A combinação entre transparência, validade e separação garante uma defesa em várias camadas, enquanto as técnicas de segurança, como o CBOM e assinatura de código, ajudam as organizações a gerenciar os seus riscos. No entanto, à medida que os ataques à cadeia de suprimento se tornam mais sofisticados, a eficácia dessas técnicas depende de sua implementação e da capacidade de adaptação às ameaças emergentes. E era isso. Era isso, professor. Ficamos à disposição aí de perguntas. Beleza, pessoal. Matheus, Thiago, obrigado aí pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Thiago, fica à vontade. Não? Bom, eu acho que finalizamos por aqui então a aula de hoje. Eu vou usar esses 10 minutinhos. Acho que eu não conseguiria falar das boas práticas, mas aí eu posso falar na próxima aula, tá? Se alguém quiser apresentar, o que eu acho que ninguém vai querer nesse momento, a gente poderia fazer uma última apresentação, mas não tem mais ninguém, né? Então, pessoal, vou finalizar aqui a gravação e finalizamos a nossa aula também por aqui. Então, amanhã fico aí na minha autocobrança de tentar sugerir artigos para todos aqueles que não conseguiram, tá? Não conseguiram encontrar até agora. É isso aí, pessoal. Valeu, finalizamos por aqui.